Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui para mais uma live e olha, eu acho que estou gostando desse negócio, viu? Estou gostando muito de fazer essas lives e o pessoal está curtindo e a gente está trazendo muitas novidades inovadoras para que você aí em casa possa curtir, saber mais, sonhar e programar a sua próxima viagem. Porque por enquanto, né, é só o que a gente pode fazer. Mas isso é muito bom, né? A gente se inspirar em temas diferentes, lugares diferentes, conhecer culturas novas, histórias, né, e lugares que você vai poder visitar futuramente. Muito bem, para quem não me conhece, eu sou Lucila, diretora da Raida, operadora de viagens, há 30 anos no mercado e nós fazemos viagens para o mundo inteiro. Não tem destino que a gente não faça, tá? Mas sempre com esse olhar, né, de agregar valor, de unir lugares turísticos com a cultura, o povo, esse olhar, né, diferenciado. A gente sempre inclui experiências para você. E hoje estou trazendo um tema assim que eu acho que vocês vão adorar. Já vou aqui chamar a minha amiga Isis para que a gente possa conversar sobre viagens de ano. Quem nunca ouviu e quem nunca sonhou com isso? É assim mágico, né? Então vocês vão saber mais. Oi, Isis! Tudo Olá, bem, tudo querida? bem? Tudo bem, e você? Tudo bom? A Isis é uma querida. Nossa, a gente já trabalhou muito juntas, somos parceiras, né, Isis? Parceiras, tenho um carinho enorme por você, pelo Roberto, pelas meninas, pela Raido também. São anos aí de parceria que nós trabalhamos com a Raido Rússia, Transiberiano. Tenho o maior carinho, super recomendo de coração, assim, profissionalmente, porque além de uma empresa tão consolidada, tão confiável no mercado, tem pessoas assim tão especiais, tão queridas por trás. Obrigada, Isis, você é uma querida. E eu estava comentando para o pessoal que está em casa, agradeço, viu, gente? Agradeço você que está nos ouvindo, os agentes de viagens que são nossos grandes parceiros, vocês que estão ouvindo, querendo informações aí sobre o Transiberiano. Isis, fala um pouquinho de você agora. Se apresente, por favor. Bom, meu nome é Isis Pompilho, eu trabalho como representante de Rússia e do Grande Expresso Transiberiano e do Expresso Luzes do Norte, aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, Argentina, Chile, Colômbia. Então, trabalho com o maior carinho. Eu, para quem não sabe, eu falo russo também. Morei um tempo na Rússia, terminei os meus estudos lá, terminei meu terceiro colegial lá e, assim, morei, inclusive, Lucila, em um dos últimos pontos da Transiberiana, em Vladivostok, aonde é o quilômetro de 1288. Então, na realidade, assim, é a minha profissão? É a minha profissão, mas é também um pedaço da minha vida, é um pedaço da minha família, é um pedacinho de mim, da Isis, né? Todo esse trabalho, esse cuidado. Então, assim, faço super de coração. Ai, Comecei a trabalhar no turismo em 2003. nossa, Isis, tem muita experiência. E assim, a gente, nessa viagem, né, do Grande Expresso Transiberiano, que eu acho que está todo mundo aí aguardando mais informações, porque realmente é mágico. E quem não tem essa vontade, né? Mas a gente passa por lugares que o nome é tão difícil de pronunciar, né, que eu aprendi alguns nomes aí naquele jogo, era War, né, que a gente jogava, tinha que expandir então vinha esses nomes terríveis aí. Mas enfim, eu sabe que
eu tinha um sonho de conhecer o Transiberiano, porque há muitos anos atrás eu li um livro do Paulo Coelho, O Alé. Maravilhoso. Nossa, e naquela época, assim, eu ficava sonhando, porque ele, ele fez essa viagem, inclusive, né, no momento de crise existencial, de fé dele, aí ele conta. Mas durante o livro, além de contar sobre os lugares, e você fica assim querendo saber mais, tem toda uma parte assim mística, né, por trás dessa história. Então, é bárbaro, recomendo, porque é muito legal. E o Transiberiano, foi cenário não só de livros, como de filmes, ele é assim, algum sonho de consumo, né? Todo mundo fez os Transiberiano. Eu acho que o Transiberiano, ele mora muito assim na imaginação, no exótico das pessoas. Porque todo mundo pensa que uma viagem de trem é tão difícil, tão impossível de fazer, mas está tão assim no alcance da mão que às vezes as pessoas, né, elas falam, nossa, mas você consegue, sim, você consegue. Tá disponível na Raido, por exemplo, né? As saídas, os roteiros. E assim, você falou muito da parte mística, né? O Grande Expresso Transiberiano, ele faz 3 países, 2 continentes, 3 países, faz Rússia, Mongólia e China. E eu acho que em si, além de exótico, a viagem do Transiberiano, ela é muito mística também. Porque quando nós saímos da China, que nós vamos para a Mongólia, na Mongólia já começa o budismo. Depois nós temos, por exemplo, não sei se você vai se lembrar desse detalhe, na cidade de Ulan-Ude, que é a primeira cidade entre Rússia e Mongólia, se você sai de Moscou, é a última cidade, se você começa por Pequim, é a primeira na Rússia. Ulan-Ude é na República Autônoma da Buriátia. As cores da bandeira de Ulan-Ude, elas são azul e amarelo. Por quê? Porque são as cores do budismo. Ao mesmo tempo que a Rússia já é toda ortodoxa. E aquela parte do Lago Baikal que é muito xamânica, né? Que estão os índios siberianos. Então, eu acho que tem isso de misticismo também, o transiberiano. Tem todas essas lendas, né? Além daqueles cenários lindos, conforme o trem. Não, gente, é um sonho. Você está rodando, quando você está dentro do trem, aquele cenário, aquelas casinhas de madeira, você passa pela Sibéria. Quando eu podia imaginar, quer dizer, ou seja, na minha imaginação, Sibéria era um local de muito gelo, de esquimó, que não tinha nada. De repente, a gente visita cidades com 1,5 milhão de habitantes. São várias cidades que a gente visita na Sibéria. Então, é incrível. Mas Mongólia, gente, o que é aquele país, Mongólia, as experiências que a gente teve lá, não é? Sim, eu falo que o transiberiano, Lucila, é o meu filho, né? Então, desconfiem de quando mamãe fala do seu filho. E ainda mais quando mamãe... Tudo verdade. Quando uma mãe fala do seu filho, tem um fã do filho aí do outro lado, que é você, né? Mas, assim, é o que eu vejo e o que me é muito gratificante. Trabalhar com o transiberiano, né? Ter o transiberiano é porque eu vejo que ele é uma dessas viagens que te faz enxergar. Tem algumas viagens que elas parecem vitrine, então você vê muito como se fosse um vidro, né? Você vê o melhor das cidades, você vê cidades bonitas, você vê toda aquela perfeição. O que eu gosto muito do Transiberiano, que ele mexe com todos os nossos sentidos. O trem, além dele ser muito contemplativo, você está no trem, você conversa com as pessoas, você tem aquela troca cultural, você acaba conhecendo o seu parceiro, seu vizinho de cabine, os atendentes de cabine, cada vagão tem 2 atendentes, eles sabem que brasileiros gostam de café, eles correm levar cafezinho, levar chazinho. O nosso pianista, o Alexei, ele sabe que quando tem brasileiro, o brasileiro adora música, ele corre tocar uma composição brasileira, uma música brasileira. E além disso, a viagem de trem, ela se torna realmente assim,
a sua casa sobre rodas. Você se sente assim naquele ninho, né? Você faz parte, você se insere naquele ambiente. E assim, o que é muito gostoso é porque você pode ver, por exemplo, né? Na Sibéria, na Mongólia, principalmente na Mongólia, quando nós saímos ali de Ulaanbaatar, que nós vamos lá para o Parque Nacional de Terelge, tem a parada na Yurta. Você entra no Yurta, numa casa nômade, você experimenta um chá de leite de égua, um queijo de leite de camelo, você experimenta. Assim, é o seu paladar. Né? Quando você vai a um concerto folclórico, né? Que tem ali também o concerto no meio do Parque Nacional, protegido pela Unesco, aquilo lá você está ouvindo, né? Você está no meio daquela natureza. Quando você está no Lago Baikal, que nós pisamos naquele lago gelado, a maior reserva de água potável. Água é energia, né? Água é vida, é renovação. Pisar na maior reserva de água natural do mundo. Então, quer dizer, são coisas que você faz que você vive. Você não está só visitando um museu. Você está vivendo, você está tocando, sabe? É isso que me encanta na viagem. Você até falando, eu estava aqui lembrando, eu fiz essa viagem em setembro, né, do ano passado, eu e o Roberto, e foi muito mágica realmente. Nós começamos na China, em Beijing, e aí visitamos a Muralha da China, Palácio Imperial. Você visita vários lugares turísticos, né, de Beijing, e aí depois a gente voa, não é de trem, né? A gente voa para Ulaanbaatar, que é a capital da Mongólia, né? Exatamente. Por que que nós vamos? Você lembra? Por Pode quê? Uma breve explicação histórica também. Só assim, nós estamos aqui num bate-papo, né? Mas todo o itinerário completo, né, Lucila? Todos os detalhes, o dia a dia certinho, os pormenores, bem tintim por tintim. As meninas do atendimento da Raido, Natália, todas as meninas têm todas as informações. Então é só pedir, só solicitar. Porque aqui a gente vai falando, né, Lucila, assim, conforme o coração manda. Mas, assim, todas as saídas do nosso trem, do Grande Expresso Transiberiano, o Grande Expresso Transiberiano é a nossa viagem de verão. Por quê? Porque ele acontece de maio a setembro. Setembro foi o último mês que você fez. Na realidade, os brasileiros, eles gostam muito de viajar entre maio e junho, finalzinho de agosto e setembro, por causa das temperaturas. Na China já está mais ameno, né? A Sibéria já está com aquelas cores douradas, assim, é uma época bem gostosa. Eu particularmente gosto muito da época de agosto e setembro. E os brasileiros costumam escolher muito essa época. E, bom, todas as nossas saídas têm os guias acompanhantes em português. Você lembra da nossa querida Anastácia? Ela provavelmente deve estar nos escutando. Um beijo, Nastiusha, para você. E muito carinhosa, não? Muito legal. Toda a estrutura, toda a atenção. Assim, Lucila, se você... Ai, olha, eu tenho uma cliente aqui, uma das nossas viajantes, ela não fala inglês. Como que a gente faz? Você sabe, não precisa se preocupar. Porque tem a Anastácia, que é essa guia-mãe que vai junto do primeiro até o último dia. Ah, mas ela quer ir em maio. Tem a Anastácia em maio. Ela que quer ir em agosto. Tem Anastácia em agosto, sempre. E a viagem tem a duração de 16 dias, 15 noites. Assim, completinha, né, Lucila? Rússia, Mongólia e China, ou China, Mongólia e Rússia. Não tem nenhuma diferença, né, se você começa de um lado ou de outro. Só uma dúvida, porque às vezes as pessoas falam, mas eu já conheço China. Que nem eu já conhecia. Mas foi muito bom rever a China. Mas vamos dizer que a pessoa, olha, eu então quero começar desde Mongólia. É possível, né? Mongólia e Rússia. Inclusive, nós tivemos 2 casais aí da Raido ano passado, você se lembra? Eles começaram desde Ulaanbaatar e foram até Moscou. Então, dá para nós tirarmos a parte da China. E assim, voltando lá atrás, por que nós fazemos, né, de Pequim até Ulaanbaatar em voo?
Porque, na realidade, a ferrovia Transiberiana, a Transiberiana, ela vai de Moscou até Vladivostok, a cidade que eu morei. São 9.288 quilômetros, né? 100% em território russo. Aí nós temos uma outra via, outros trilhos, que se chama Transmongoliana. E a Transmongoliana, depois um pouco ali do Lago Baikal e de Ulan-Ude, que é essa cidade bem fronteiriça, né, entre Rússia e Mongólia, ela desce e vai para Ulaanbaatar, vai para a capital da Mongólia. E nós fazemos a Transmongoliana. Por quê? Imagina, Lucila, até hoje é super difícil, né, de alcance, né, Ulaanbaatar, a Mongólia. Então, assim, nós acabamos colocando a nossa rota para fazer os 3 países. Essa continuação, essa extensão que nós temos de China é mais um ponto facilitador, porque como até hoje é muito difícil itinerar aéreo para Ulaanbaatar, então nós já deixamos essa extensãozinha pronta. Porque imagina, nós que somos brasileiros, para nós é tão longe chegar até Ulaanbaatar, até a China, então já fazemos os 3 países. Por isso que nós fazemos de Pequim, da China, até Ulaanbaatar em voo, porque não é uma parte original da Transiberiana, da Transmongoliana. Isso. E como ela falou, tem mais de 8.000 quilômetros de trem. Então, é uma viagem, a maior viagem que você possa fazer de trem no mundo, né? E que unem, então, esses 3 países. É a maior viagem de extensão, né? Extensão terrestre. Até hoje, Lucila, o total da Transiberiana são 9.288 quilômetros. 9.288. E até hoje não houve nenhuma outra construção terrestre de ferrovias ou de estradas que seja tão extensa quanto a Transiberiana. E olha que a Transiberiana foi construída de 1891 a 1916. Nossa, há 100 anos. É muito antiga. E tem uma pergunta aqui, se dá para começar pela Rússia. Também dá, embora a minha opinião, e é o que eu aprendi lá com vocês, né? É que começando pela China, você aproveita muito mais, por causa, durante a viagem, você tem 7 fusos horários, né? Ou seja, se você começa pela China, você vai ganhando tempo, vai ter... Nossa, teve uma noite que a gente ganhou, assim, várias horas, né? Então, essa explicação. Até Pequim, a gente já adianta todos os fusos horários, né? E aí, isso. Todo dia, meia-noite, fazendo de Pequim até Moscou, toda noite, meia-noite, a gente atrasa o relógio. Isso! Você ganha mais tempo fazendo, então, de Pequim. Na Sibéria, que é de Irkutsk, né, do Lago Baikal, aí nós vamos ter, né, 7 dias, 6 noites, todos os dias parando. Gente, assim, muito importante frisar, porque eu e a Lucila, nós estamos aqui nesse bate-papo, né? Mas muito importante frisar que todos os dias tem as paradas, tem as visitas e tem os passeios. E quando nós saímos da China e nós vamos até Moscou, à meia-noite, em vez de antecipar o relógio, por conta do fuso horário, é um pequeno truque, mas que faz diferença, né? Nós atrasamos e dormimos mais. E a viagem dura mais também. Até tem algumas perguntas aqui que depois você pode responder. Se as pernoites são sempre no trem, como é que são as refeições. Então, a gente já falou que guia falando português ou outros idiomas, né? Mas você tem essa tranquilidade do tempo todo, guia falando português. Locais em espanhol. Então, isso, sabe, uma super estrutura a bordo e é um trem que entende, né, o viajante brasileiro, porque nós trabalhamos com brasileiros e com argentinos, chilenos, com latinos americanos, assim, há mais de 10 anos. Então, realmente, a gente entende as diferenças culturais. Sobre as cidades e os pernoites, Lucila, como você sabe, nós temos noites a bordo e noites no trem. Como é uma viagem de 16 dias,
15 noites, então nós temos dessas 15 noites, olha só, são 9 noites de hotel e 6 noites no trem. E como você sabe, as noites no trem não são todas seguidas. Nós temos uma estratégia, uma combinação entre noites de hotel e noites no trem. Então, sempre dá um aproveitamento muito grande da visita nas cidades, porque nós já estamos nas cidades que têm, né, mais coisas para se ver, para se visitar. E quando nós passamos a noite a bordo, você sabe, você pode contar um pouquinho, né, como que é a vida a bordo, aquele entretenimento, o piano. E atenção, não deixar nada sem pergunta e resposta. Sinceramente, eu adorei, porque depende, claro, tem alguns tipos de cabine. A gente sempre aconselha a Silver e a Gold, né, que são melhores, banheiro privativo, né? Tem outros tipos de cabines, mas isso que a Isis falou é muito importante. Você sempre vai ter o seu banho todos os dias, independente se você está na cabine mais elevada ou na cabine que o banheiro, o chuveiro é comunitário, né? Com algumas outras cabines. Cliente, para o nosso viajante, né, Lucila? Para o nosso futuro transiberiano, mesmo para os agentes de viagem, eu vejo que muitas pessoas têm muitas dúvidas. O que está incluso, o que não está? Pessoal, assim, a Raido tem todas as informações, mas a viagem é muito completa. Você tem 16 dias, 15 noites, essa combinação entre noites de hotel e noites no trem. Vocês têm pensão completa, não importa se vocês estão no trem, se vocês estão nas cidades, se nós almoçamos no trem ou nas cidades. Pensão completa do primeiro até o último dia. E essa guia-mãe que vocês estão falando, a Anastácia? A Anastácia também não tem nenhum custo extra. Do primeiro até o último dia, ela é a mãe de vocês. Ela vai falar se vai fazer frio, se vai fazer sol. Ela vai falar, olha, saiam com uma sacolinha pequena, porque nós vamos ter o pernoite na cidade, né, em Irkutsk. Então, vamos sair com uma sacolinha na mão, né, com uma malinha de passar a noite. Então, assim, a pensão completa, a Anastácia, eu já vi aqui o pessoal perguntando, e as visitas estão inclusas? Como a Lucila sabe, é uma viagem de trem, nós temos horário de chegada e de saída. As visitas inclusas. Então, assim, é tudo muito completo. Esse aéreo de Pequim para Ulaanbaatar incluso? Incluso. Tudo, gente. Eles se preocupam com tudo. Inclusive, é um show. Você se sente assim, né, um príncipe, uma princesa viajando nesse trem. Mesmo sendo um trem, né? A gente não tem aqui no Brasil, né? Mas tem show de piano todas as noites. Quando ele vê brasileiro assim chegando, toca aquelas garotas de Ipanema, tal. Você tem aulas de russo, aulas de história. Então, é assim, mega. E eu fiquei sabendo que na saída que você estava com o Roberto, fiquei sabendo que teve uma comemoração, que teve um bolo, alguma coisa assim. Era aniversário de casamento nosso. E, de repente, à noite, num jantar mega legal, bonito, que são os jantares ótimos, aliás, todas as refeições são maravilhosas, super completas, aparece lá um bolo, fizeram, né, uma festa, todo o pessoal do trem cantando parabéns, então foi, assim, incrível. Tem uma pessoa me pedindo o nome do livro que eu falei, do Paulo Coelho, é o Alep, A-L-E-P-H, tá? Do Paulo Coelho. Então, foi há muitos anos atrás, mas eu lembro do nome. Fala um pouquinho, perguntando, Lucila, sobre os procedimentos depois da pandemia. Bom, a nossa empresa, só para falar assim, a nossa empresa tem tanto o Transiberiano, que é a nossa viagem de verão, quanto o Luzes do Norte, que já vai sair em fevereiro do ano que vem, né? O Expresso Luzes do Norte, há mais de 30 anos, e segurança é a primeira, vem, né? Encabeça a nossa lista, todos os procedimentos de higiene,
todos os procedimentos exigidos pelas companhias aéreas, todos os procedimentos exigidos de imigração. Nós deixaremos todos os nossos clientes prontos, preparados. O trem já era super higienizado, agora vai ser, imagina, 300 vezes mais, porque o nosso trem é uma casa sobre rodas, né? Então, assim, quanto às questões da pandemia e mesmo de higiene e higienização, serão, assim, seguidas à risca e serão, assim, super, super cumpridas. Mesmo assim, você sabe, quem esteve na viagem sabe, quando nós vamos no toalete, por exemplo, né? Você tem tudo lá. Você tem álcool gel, você tem sabonete, você tem aquele lencinho umedecido do assento sanitário, você tem lencinho umedecido para as mãos. Você vai, em cada cabine, você tem um potinho de... Já tinha, né? Agora vai ter potinho de álcool gel, lencinho umedecido com antibactericida. No vagão restaurante também já tinha antes, vai continuar tendo. Nós temos os nossos médicos, a nossa staff, o nosso médico a bordo, o Serguei, super querido. Então, assim, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilíssimos, porque fator segurança e higiene é a primeira coisa no nosso trem. E, Lúcio, oi, pode falar. Eu lembro que a gente saía, né, para os passeios, voltava, estava tudo limpinho, perfeito, higienizado, estava assim. Isso já o ano passado, né? Então, é claro que eles vão seguir todos os protocolos, né, de higienização, as regras hoje em dia mudou, né, mudaram. Então, isso vai ser, acho que bem à risca mesmo, né? Da cabine, muito obrigada a você, Melbourne, muito obrigada a você. Das cabines, pessoal, gostaria de mais uma vez dizer que a Raido tem todas as informações, todas as dimensões, né? A gente não vai falar que são 3 categorias de cabine e para ficar dando todo o tamanho delas aqui, ninguém vai conseguir realmente. Mas assim, a Raido tem o mapa das cabines, a formação das cabines, o que compõe as cabines. Não, nós temos, na realidade, assim, as cabines deluxe e as cabines standard. As cabines deluxe são as cabines que têm banheiro completo dentro, com chuveiro, assento sanitário e pia. E aí nós temos as cabines standard, que elas não têm o chuveiro dentro da cabine, né? Um toalete, né, com assento sanitário e pia nas pontas dos vagões. Porém, vocês não precisam ficar preocupados, porque mesmo as cabines que não têm a ducha dentro da cabine, todos os dias tem banho garantido. Nós temos todos os dias a parada estratégica, nós temos o tempo do banho, não fica ninguém sem banho. 2 coisas que vocês podem escrever. A Anastácia como guia-mãe, né? A guia português-russo e o banho garantido todos os dias. Que todo mundo fala, nossa, transiberiana, não vai tomar banho. Toma, gente, todo mundo toma banho. Em hotéis de luxo, porque eu estava numa cabine Silver, nossa, amei, para mim foi a melhor. Mas eu via meus colegas, nós fizemos muitas amizades, mas foi assim muito legal. Até hoje a gente guarda esses amigos e alguns, né, que estavam nesse outro tipo de cabine não tinham problema nenhum, porque essas paradas e algumas pernoites são feitas em hotéis, em algumas cidades, de luxo, gente. Ou o melhor hotel da cidade. Então, realmente não tem problema nenhum. Agora, eu queria passar essa última meia hora viajando aqui nos lugares, porque tem muita riqueza. E aí, começando na ordem, né, o Lambator, aquilo que você falou, as experiências que a gente teve, nós fomos num parque e que no qual tinha aquelas casas, yurt, né, que chama? Isso, é um parque protegido pela Unesco, fica mais ou menos 1h30 de Ulaanbaatar. E assim, é maravilhoso, porque você passa por aquelas estepes, né?
E assim, aqueles riachozinhos que você fala, nossa, e o deserto, né? O Lambator, né? O Parque Nacional de Terelge, ele tem verde, né, Lucila? Todo mundo acha que é aquele deserto e ele é todo esverdeado, né? Montanhas, aquela paisagem, é muito bonito. Mas quando a gente chegou num vilarejo, nós fomos recebidos pelos nômades e Sim, essas casinhas yurks, né, que chama? É isso? yurtas, Yurks, yurtas. E que são bem típicas. Como é que eu vou explicar? Parecem umas tendas, mas são umas casinhas, né? Meio de tendas mesmo. sim, são E, feitos com couro de cavalo, com crina de cavalo. nossa, e aí eles fazem shows pra gente. Fizeram nós participamos desse evento lá, que é Nadan, né? Festival de Nadan, e tinha corrida de cavalo, tinha dança, tinha lutas, e a gente assistindo assim, gente, foi incrível, incrível. E E, me fala, e me fala uma coisa assim, o que mais. Porque a Mongólia, eu acho que é uma coisa que ninguém tem uma ideia muito formada. Qual que é a sua lembrança da Mongólia? Assim, o que te vem na olha, cabeça quando você pensa em Mongólia? você quer saber? Eu adorei tudo, mas os monastérios, os antigos monastérios lá, eu fiquei assim, são um dos mais ricos do mundo. Monastérios muito, muito antigos. E, assim, de uma preciosidade, e tem muitas lendas, essas lendas místicas, né? Que morou lá, não sei, assim, uma pessoa de cargo alto no budismo, né? Tem muitas lendas que agora eu não vou lembrar, mas me impressionou muito a cidade de Ulaanbaatar, as lojas lá de Caxemir, o jantar que a gente teve mongol, que nós tivemos que preparar nossa comida, o desfile de, olha, o que foi aquilo de roupas De roupas das mongol. tribos mongóis, né? É o desfile na casa na Togo. É a casa de haute couture de Ulaanbaatar. Não, aqueles trajes, assim, é realmente eu que já fui algumas vezes, toda vez que eu vejo, assim, que eu olho a cultura, né, assim, a tradição, como é forte a tradição mongol, tradição nômade até hoje, né? A Heloísa Maria Moreira está pedindo qual o nome da empresa. Não sei se é a nossa empresa é Raido Tá. Viagem, que a gente vende esses trens para você, né? Que é o Grande Expresso Transiberiano, né? O trem privativo que faz Rússia, Mongólia e China no verão, e o Expresso Luzes do Norte, que é o mesmo trem, a mesma família que faz a viagem no inverno para o Ártico Russo. Viagem. Vamos com a gente, vamos com a gente. Isis, vamos falar sobre Irkutsk e Krasnoyarsk. Acho que é isso, né? Maravilhosa, assim, Irkutsk, eu posso ficar falando de Irkutsk aqui, Lucila, a tarde inteira. Até vou contar rapidinho uma lenda, uma história para vocês. Não é nenhuma lenda, é uma história realmente, né? A ferrovia transiberiana, ela é carinhosamente e assim orgulhosamente chamada pelos russos de cinturão de aço com a fivela de ouro. Por quê? Dos 9.000 quilômetros, 8.000 quilômetros já foram um investimento altíssimo para a Rússia. Mas Irkutsk, a parte do Lago Baikal, equivaleu 1.000 quilômetros, equivaleram a todos os outros 8.000 quilômetros. Por quê? Porque era uma parte, era o meio da Transiberiana e era muito difícil de construir os trilhos por conta das montanhas na beira do Lago Baikal. E lá atrás, em 1900, não tinham engenheiros na Rússia que pudessem construir isso. Então, o que o czar, o Alexandre III, fez? Ele trouxe arquitetos, engenheiros italianos. Por assim, um custo altíssimo para a época, foi considerado até hoje um investimento assim, de altíssimo custo. E esses 1.000 quilômetros de Irkutsk, do Lago Baikal, equivaleram todos os outros 8.000. E o que aconteceu?
Os arquitetos italianos, eles gostaram tanto da Rússia, tanto da Sibéria, tanto de Irkutsk, que eles acabaram ficando por lá. Então, quando nós visitamos Irkutsk, ela é uma cidade com um ar tão europeu, né? Ela é uma cidade assim tão gostosa, plana, aquelas casinhas de madeira, com as janelinhas todas talhadas, cheia de detalhes, cheio assim, sabe, de pequenos mimos, flores nas janelas. Então, Irkutsk, ela é considerada como a Paris da Sibéria. Ela era uma cidade muito importante na rota do chá e na rota de troca, de comércio de peles. Então, imagina, assim, caminho para a Mongólia e caminho para a China, né? Então, ela tem todo esse ar cultural, esse ar parisiense, apesar de estar ali no meio da Sibéria, né? Ela é maravilhosa, é uma das cidades, assim, de boneca. O que me marcou assim demais nessa viagem foi, acho que foi em Ekaterimburgo, que a gente visita o local onde o czar fizeram lá o monastério, os templos em memória do último czar, né? Deixa eu contar essa história rapidinha. Né? Lá em eu adoro contar a história. Imagina, minha mãe era professora de história, né? Então, saiu aqui o que eu saí. Né? Mas em Ekaterimburgo, o que acontece? Nós temos essa parada, é uma parada super emocionante, porque em todas as paradas, todos os dias, você vai e você vai, faz as paradas, faz as visitas e volta no final do dia. E quando vocês voltam, né, os meus filhos que estão no meu filho, no trem, quando nós voltamos pro trem, vocês tá todo mundo animado. Quando volta de Ekaterimburgo pro trem, tá todo mundo pensativo, assim, ó. Conta de novo a história do czar pra gente. Porque o que aconteceu? Lá em 1918, a última família dos czares, né, dos imperadores russos, dos Romanov, eles foram presos numa casa, Lucila, na casa Ipatiev, em Ekaterimburgo, a mando de Lenin e de Stalin. Aí uma bela, né, uma noite de julho, eles receberam a ordem dos bolcheviques, né, que era para eles descerem até o sótão da casa, porque eles tinham que fazer uma daquelas fotos para provar que eles estavam na casa ainda. E foram quando os soldados vermelhos entraram e assassinaram a família do czar, né? O czar, a czarinha e os seus filhos, inclusive as empregadas também, porque estavam junto com as crianças. E aí, nessa casa, né? Essa casa, ela ficou fechada durante um tempo, depois ela virou um terreno baldio. Aí, o que aconteceu? Em 2003, a Federação Russa reconheceu o assassinato da família. E eles fizeram uma igreja que nós visitamos, que é a igreja sobre o sangue derramado. E os corpos foram jogados num aterro, perto de Ekaterimburgo. E aí o que aconteceu com o aterro? Foi esse lugar super especial, que é uma energia assim, que a gente sente de arrepiar. Eles construíram para cada membro da família aquelas igrejas de madeira, todas encaixadas, e é um monastério que se chama Ganina Yama. Então, assim, aonde eles acharam os corpos, eles fizeram esse monastério de Ganina Yama. E eu acho que, assim, Ekaterimburgo tem uma força muito mística, assim. O Lago Baikal também, nós acabamos não falando do Lago Baikal, mas o Lago Baikal tem uma força também, uma energia muito grande, e Ekaterimburgo também. E eu queria comentar com você, você deve se lembrar que em Ekaterimburgo a gente tem a única fronteira física da Europa com a Ásia, que nós precisamos de um lado na Europa do outro na Ásia. Bem legal. Nossa, você pisa de um lado, você está num continente. Aí você pisa no outro, a divisa, né? Fisicamente é muito legal, com shows, né? Sempre com shows de dançarinos. É assim, deixa eu só falar, gente, que é bem interessante. Tem na Netflix esse seriado, Os Últimos Czares. Então, eu lembro que eu assisti antes, né, de ir, porque eu sabia que ia passar por esse lugar, Ekaterimburgo, e assisti depois, vale muito a pena. Agora, tem Moscou, né? Moscou. Tem
Na Netflix também, Lucila, tem o Marco Polo, que fala sobre o Marco Polo na Mongólia. E é uma loucura, porque as roupas que eles usam no seriado são as roupas que eles usam até hoje em Ulaanbaatar, na rua. É muito real, é demais. E também gostaria de recomendar, no Prime tem um seriado que se chama The Romanovs, os Romanov. São várias histórias como se os descendentes, né, os sobreviventes misteriosos dessa chacina lá de Ekaterimburgo tivessem sobrevivido e conta a história dos seus descendentes. É demais. É demais. Bacana. Você vê, é uma imersão também na história, além da cultura, porque são culturas diferentes, você agrega valor, porque você aprende muito, né? Ao vivo e a cores, você visita até ópera, cantaram pra gente, tocaram pra gente, foi assim um espetáculo. Acho que foi em Ekaterimburgo? Não, agora eu não lembro. Não, a ópera é em Irkutsk, num palácio de madeira antigo em Irkutsk. E depois vocês visitam os cômodos da casa e vocês visitam também alguns dos cômodos têm roupas da época, do século passado em Irkutsk. É assim, eu falo que é realmente pegar a história na mão. É demais, é demais. E aí, gente, né, passando pela Sibéria, como eu falei, lugares maravilhosos que você nem imagina que tem, cidades enormes, e aí a gente vai para Moscou, né, onde pode começar ou pode terminar, né, a viagem. E Moscou, você visita tudo. O Roberto me trouxe aqui que também tem um seriado, né? Trotsky. Eu também já assisti no Netflix. Trotsky é maravilhoso, maravilhoso. Também recomendo. E aí em Moscou, pelo menos quando a gente foi, estava em meados de setembro, acho que era, ou final de setembro, estava tudo iluminado à noite, estava lindo, Kremlin, a gente visita dentro, visita a catedral, nossa, é assim, completo. Cristo Salvador é a maior catedral ortodoxa da Europa. E olha que interessante, na época da União Soviética, ela virou um piscinão. E aí ela foi reconstruída baseada nos arquivos, né? Então olha quanta coisa, quanta história. Eu falo assim, a Rússia, ela é tão interessante, Lucila. Moscou, assim, Moscou, ao mesmo tempo que você tem ainda aqueles resquícios de União Soviética, quando você passeia no metrô, quando você vai para o centro, você ainda tem as estátuas, a Praça Vermelha, né? Aquela música do Scorpions, Wind of Change, né? Você sente aquele ar soviético. Ela tá super moderna, ela é super dinâmica. Você vai no shopping que tem na Praça Vermelha, no Boom, só as maiores e as marcas mais caras, né? Ao mesmo tempo que você tem do lado, assim, na frente, em frente ao shopping do Boom, o túmulo de Lenin. Então, assim, você vê assim, esses contrastes e o quanto a cidade tá dinâmica, o quanto a Rússia, né, segue moderna, mas com essa parte forte. É o que eu falo assim, a Rússia, Lucila, já pegando o gancho para o Luzes do Norte, você tem assim, em um país, em uma Rússia, você tem assim, viagens religiosas, viagens de história, você tem viagens geográficas, você tem uma riqueza assim, de temas. O balé também, né? A Rússia com toda a sua cultura, com toda a sua história com balé. Então, assim, se chegarem para mim e falarem, eu quero um roteiro de Rússia com dança, eu vou ter um prazer enorme em fazer. O roteiro, a Raido vai chegar para mim e vai falar assim, nós temos um grupo de teatro, eu vou amar fazer. Um grupo de literatura, eu vou amar fazer. Todos, assim, religião, então, nem se fala, porque na Rússia você tem católicos ortodoxos. Você tem, né, os xamãs ali no Lago Baikal. Você tem, assim, e na região do Tataristão, né, os muçulmanos. Em um país só, Lucila. Olha quanta riqueza.
Até tenho, agora não vi o nome aqui pedindo as estações de metrô. As estações de metrô, ih, eu virei aqui, Michele. As estações de metrô, elas são riquíssimas, são obras de arte, são lindas. Mas aí, quem termina em Moscou pode fazer uma esticadinha, né? Em São Petersburgo, olha só, pegando o gancho das estações de Moscou, né? Filha de professora de história, você não pode dar confiança. Né? As estações de metrô, elas foram construídas com dois propósitos. Elas foram construídas no começo do século passado porque elas eram palácios subterrâneos para a população. Então, elas serviriam de bunker, elas serviriam de abrigo para caso de um ataque, de uma guerra, para a população poder se esconder, poder ficar segura, e ao mesmo tempo eles queriam prover arte, cultura. Então, assim, você tem estações em nome da Bielorrússia, você tem estações em nome da paz, você tem estação em nome dos soldados. E são assim, são realmente palácios subterrâneos. E completando seu gancho, ir para São Petersburgo depois de Moscou, Lucila, é a cereja do bolo. E eu te falo por quê. Assim, é você conhecer a história da Rússia aqui, olha, pegando, sabe? Como você pega essa caneta. Por quê? Lembra que eu te falei que os romanos, eles foram assassinados na casa Hipátia, que virou a catedral sobre o sangue. Os corpos foram achados nesse aterro perto de Caterimburgo, que é Ganinayama. E eles estão sepultados hoje, oficialmente, na Fortaleza de São Pedro e São Paulo, em São Petersburgo, na Catedral da Fortaleza. Ai, que lindo, lindo. Eu acho assim, eu comparo São Petersburgo como um bolo de chantilly, sabe? É tão lindo. São Petersburgo, ela é uma cidade toda plana. É uma delícia, andar em São Petersburgo assim é divino. Mas não está incluso no Grande Expresso Transiberiano, é numa outra viagem. Extensão, né? Exatamente. Funciona como uma extensão. Eu vi que alguém perguntou, né? A gente pode incluir, não tem problema nenhum. Mas aí você vai falar das luzes do norte. Juntas. Assim, a Lucila sabe, mas para quem não sabe, toda a parte de russo e transiberiano que a Raido faz, tem sempre. Eu tô sempre ali atrás, junto com as meninas, né, Lucila? Gente, puxa aqui, oferece esse hotel. Ai, vamos colocar essa visita que vai ser demais. É verdade. Profundamente. Então, conta assim, um pouquinho agora, porque nós temos 12 minutos. Vamos falar um pouquinho sobre os luzes do norte? Vamos. Ai, Lucila, é meu segundo filho. É o meu segundo filho. É o filho mais novo, mas assim, espetacular. Né? Como nós temos o Transiberiano, a mesma filosofia da viagem do Transiberiano, nós temos no Luzes do Norte. Então, nós temos a nossa querida Anastácia, né? No Luzes do Norte também como guia acompanhante. O Luzes do Norte é uma viagem mais curtinha. Ele tem 10 dias, 9 noites, o mesmo. Combinações no trem, de noites no trem e noites de hotel. Ele sai de Moscou, eu tô vendo que já perguntaram, a Isa perguntou de onde sai o trem? Ele sai de Moscou com 3 noites no Ártico russo e depois termina em São Petersburgo. Todo o dia a dia e o itinerário, as meninas da Raido, Nath, querida, né? Todas estão assim, com todos os detalhes e todo o itinerário. Mas nós saímos de Moscou. Quando eu falo saímos, nós temos noites em Moscou, temos os passeios completos em Moscou. Depois nós saímos no nosso trem super quentinho. E viajar de trem no inverno, Lucila, é a forma mais segura que você tem. Por quê? É o que eu falo, faça sol, faça chuva, faça neve. Mesmo se as estradas estiverem assim, lotadas de neve, o trem sai. Sempre sai. E você senta na sua janelinha ali, tá aquele frio. Eu falo assim, que o roteiro de inverno é um espetáculo não só pela caça à aurora boreal, mas é um espetáculo pelas luzes da aurora boreal e pelas luzes diurnas também.
Porque, assim, Moscou é a capital administrativa. Murmansk é a capital do norte. E São Petersburgo é a capital cultural. Então, é um roteiro de inverno com as 3 capitais ali, né, da Rússia Ocidental. Além de você chegar, você cruza do Círculo Polar Ártico aqui atrás, do Círculo Polar Ártico para cima. Nós cruzamos a linha do Círculo Polar Ártico e as luzes de Murmansk, durante o dia, fica claro só das 11 até umas 3 da tarde. É uma luz cor-de-rosa, tão bonita, que eu falo assim, é surpreendente, porque além do fenômeno da aurora boreal, das luzes da aurora boreal, tem as luzes diurnas, que assim, é uma surpresa à parte. A aurora boreal, como nós sabemos, a gente não pode garantir. Mas, né, desconfie de uma mãe falando do seu filho, né? De uma pessoa com o pé ali, com os 2 pés na Rússia. Eu gosto, primeiro que eu confio na Rússia. Segundo, que assim, eu acho que na realidade, né, o que favorece muito é porque Murmansk, tanto nós ficamos 3 noites hospedados em hotéis e fazendo a caça da aurora boreal. Então são 3 oportunidades. Nós ficamos em Kirovsk e nós ficamos em Murmansk, uma noite em Kirovsk e 2 em Murmansk. E quando nós olhamos, é uma posição geográfica muito, muito favorecida. Então, assim, as chances de se ver a aurora boreal são muito grandes. Pelo menos aquelas auroras que são azul e verde, assim, a gente precisa de frio e de céu limpo. E teremos 3 noites de possibilidades. Então, assim, realmente você está com tudo na mão, né? E mesmo que não... Olha, até hoje nós estamos operando esse roteiro desde 2018. Eu fiz o tour de inspeção, primeiro tour que não teve ninguém, só eu, os diretores do trem, né? Nós fomos os bandeirantes do Ártico Russo, né? Os abre-alas do Ártico Russo. Desde 2017, não teve nenhum ano que eu fui e não vi. Mas não se pode garantir, lógico. E assim, é a aventura, assim, é o aconchego do trem quentinho, do vagão restaurante quentinho, são as comidas do norte, a visita de Murmansk. Murmansk é uma cidade assim, ela é uma cidade herói, porque ela foi um porto muito importante, estratégico na Segunda Guerra Mundial, e ela foi fechada para estrangeiros até o final do século passado, né? Até ali 1999, se eu não me engano, ela foi fechada mesmo quando terminou a União Soviética, né? Caiu o regime em 1991, ela continuou fechada por ser muito estratégica. Mas ela é uma cidade herói, é uma cidade que foi muito brava, muito lutadora na Segunda Guerra. Sim, a aurora boreal somente é a Sandra, somente pela noite, Sandra. E quando nós saímos para fazer as caçadas, Lucila, nós saímos sempre entre 10, 10 e meia da noite. Nós não saímos muito cedo, porque precisa ter o céu limpo e precisa ter frio. Nós saímos de madrugada. E assim, Murmansk é uma capital super interessante de conhecer. Tem o primeiro quebra-gelos do mundo. E uma coisa que eu gosto muito que é da experiência, né? Eu gosto muito quando eu vejo os brasileiros em Murmansk, porque a vida acontece. Então as crianças estão todas fofinhas indo para a escola, tem os namorados andando de mão dada, lógico, cobertos de roupa, mas todo mundo vive, sabe? A vida acontece. Olha como o ser humano é capaz de se adaptar a todas as condições, né? E além disso, tem passeios inclusos, como o trenó com rena, né? A fazenda de husky siberianos, não é? Muito importante falar isso também, Lucila, porque tem muitos roteiros de inverno que eles só te dão um city tour e tudo bem. O nosso não, seguindo a nossa filosofia, né, da nossa família, da nossa empresa, tudo incluso. Então tem o vilarejo Sami, que é o vilarejo dos Lapões, né, entre Kirovsk e Murmansk. A caça à aurora boreal também já está inclusa, a criação de huskies também já está incluso, pensão completa também inclusa. Então, assim, vocês não têm nenhum custo de passeios adicionais. Muitas vezes, no roteiro de inverno,
Ah, você tem um roteiro ali de norte, né? Mas não está inclusa a caça à aurora boreal, é a parte. O nosso está incluso. Ah, mas não estão inclusos a visita às fazendas de huskies. Não, o nosso está incluso. Tudo nosso é incluso. Tudo nosso é já prontinho, sabe? E quais as próximas saídas? Aí, As é fevereiro? Fevereiro, exatamente. Para o Luzes do Norte, nós estamos com 2 saídas em fevereiro. Mas, Izzy, por que fevereiro? Porque com todos esses anos nós aprendemos, né? Nós vivemos experiência, temos a experiência de que as luzes da aurora boreal acontecem com mais frequência e mais fortes em fevereiro, Lucila. Tá, Então, é mas mês. aqui tem a pergunta: tem quantas vezes no ano, e lá é neve constante durante o ano? Não, Pode nós me... fazemos em fevereiro por quê? Porque, assim, lógico, tem uma pequena parte, Murmas, que tem uma época do ano que é escuro o tempo todo. Não uma grande época, mas um pequeno espaço de tempo que fica escuro o tempo, que não amanhece, né? Mas em fevereiro já tem luz solar, uma luz maravilhosa, muito bonita. E o mês de maior incidência da aurora boreal é fevereiro. Final de janeiro, começo de fevereiro. Por quê? Porque depois, em março, abril, já começa a esquentar. E sim, tem uma parte do ano em Murmansk que não tem neve. Então, para que nós consigamos ver a aurora boreal, é imprescindível que esteja frio, assim, -15, -20. Por isso que nós fazemos o Expresso Luzes do Norte no inverno. E o Grande Expresso Transiberiano no verão. Isis, eu vou querer fazer esse que eu não fiz ainda, o Luzes do Norte. Ele é de 7 noites, é isso? 10 dias? 10 dias e 9 noites. E a 9 noites. mesma coisa, temos as noites no trem e noites de hotel também. Tudo combinadinho, tudo estruturadinho. Eu Tá vou, mais hein? do que convocada. Mais do que convocada. Com a Anastácia, hein? Olha, Roberto, pega o casaco de frio, Roberto. a gente adora essas coisas. Bom, tá terminando. É, eu queria te agradecer, Isis. Assim, ficaria aqui horas falando, porque é um produto assim mágico, mágico. É que nem você falou, tem tudo, é inspirador, é um sonho Eu estou realmente. perguntando idade máxima, idade mínima. Não tem idade máxima nem idade mínima, Sandra. Tá? Com quantas pessoas se forma o grupo, as nossas saídas já são garantidas. Pessoal, não dá para responder tudo, mas Não, tentei. vamos, olha, a gente vai respondendo aí em off, pode ficar tranquilo. Você pode acompanhar a live inteira, vai ficar 24 horas aí e depois no YouTube, tá? Eu queria agradecer o pessoal que está nos assistindo. Fiquem atentos, porque semana que vem vai ter Israel e Jordânia com a Sabrine Bull, é uma influencer do turismo. Então, vem coisas muito boas por aí, tá, gente? Monte Kailash. Depois a gente conta aí as novidades. Mas É hora de planejarmos para o ano que vem, né? O ano que vem vai ser um ano espetacular. Temos tempo de sobra agora para aprender, né? E para escolher para onde que nós vamos. Queria agradecer imensamente, Lucila, um beijo muito grande. Nossa, eu vi tantas pessoas, Tatiana, Denise, Sandra, Dani, Leide lá do Sul, Isa, tantas pessoas que assistiram a gente. Gente, um beijo enorme, sim, apertado para todo mundo, para você também, para as meninas, para o Roberto. eu que Eu acho que assim, agradeço, de verdade. A gente aprende a cada dia, a cada momento. E eu espero realmente que você aí em casa tenha se inspirado, tenha gostado, né? E que possa sair aí viajar com a gente o ano que vem. Nós vamos ter algumas saídas, né, Isis? E a gente dá toda a informação. E é isso, né? se Espero vocês que precisarem, vocês me encontram na Raido. isso.
É, Eu tenho é um isso, cafezinho gente. ótimo, recomendo o cafezinho da Raido. É isso aí. Então, até o dia 26, às 16 horas, gente, não esqueçam, curtem aí, seguem Raido Viagens e depois deem uma olhadinha aí que vai ficar no YouTube, tá bom? Um beijo grande para vocês. Isis. Infelizmente está terminando. 9 segundos. Beijo, ó, para todos vocês. Beijo, um beijo maior que a Rússia.